Você já pensou se o nascimento fosse, ao mesmo tempo, uma prisão e uma libertação? E se o corpo funcionasse como um filtro protetor, abafando as impurezas da alma para permitir uma lenta cura verdadeira? Hoje, no Diálogos Médicos, nós vamos testemunhar o momento exato do retorno de Júlio ao plano material. E vamos entender por que a reencarnação é considerada um dos maiores atos de misericórdia divina. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos Médicos, uma produção da Associação Médico Espírita de São Paulo, transmitida aqui pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior e em nossos canais digitais no YouTube da AME São Paulo. Você pode também acessar nosso site em www.amesaopaulo.org.br. Lá você encontra muitos conteúdos interessantes, conhece também a nossa plataforma de streaming chamada AmiPés. E hoje eu continuo muito feliz, muito honrado de ter aqui novamente junto a presença da nossa querida doutora Silvia Berssácola. Seja muito bem-vinda. Honrado estar com a doutora Marlene, que está no céu. Eu aqui sou uma humilde servidora, tentando fazer o meu melhor e muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, queridos. E o nosso querido Carlos Augusto, aquele que é o nosso membro falante, a nossa planta falante, que tanto nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo, querido Carlos. Querido Conrado, querida Silvia, queridas amigas, queridos amigos que estão nos assistindo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo sempre com essas pessoas iluminadas que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Muito bom, gente. E o programa passado, nós falamos do momento em que a Odila recebeu orientações muito importantes de Clarenço sobre a volta de Júlio, o seu filhinho, para o mundo espiritual. E esse programa nos trouxe um entendimento muito importante sobre a importância dos vínculos afetivos. E o Clarenço foi claro. Para a gente voltar para o mundo espiritual, precisamos cultivar afetos na vida terrena. E quando nós voltamos do mundo espiritual para a reencarnação, também é importante que a gente tenha colhido simpatia. Aliás, a doutora Marlene, num desses programas, fala que essa é uma colocação que o Chico sempre fazia, né? A importância de nós colecionarmos simpatias. E agora, no capítulo 28, que se chama Retorno, nós vamos acompanhar o nascimento de Júlio na Terra. André Luiz vai nos convidar para que a gente testemunhe um processo que é simultaneamente biológico, né, por conta da formação deste novo envoltório físico para o Júlio, né, e espiritual. E nós vamos ter também alguns comentários da nossa querida doutora Marlene ao longo desse capítulo que vão nos ajudar a compreender melhor toda... E olha, fica aqui já a recomendação, leiam um capítulo, porque ele tem muita informação. Logo no início do capítulo, Clarencio explica a André Luiz e aos demais que Júlio enfrentará uma ligeira prova necessária. Como suicida que foi nas outras existências, nos capítulos anteriores a gente viu esse quadro sendo bem explicado, né? Ele teve 2 tentativas de autoaniquilamento, que deverá experimentar a frustração por 2 vezes para valorizar a vida terrestre. Na primeira oportunidade, aquela que levou a ele agora ao mundo espiritual, ele passou pelo afogamento. E agora, gente, ele vai ter que enfrentar a interpretação. E Clarencio faz uma pergunta que nos faz refletir. Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Este é um ponto para a gente poder pensar a ressignificação tão importante do sofrimento. Eu vou começar com o nosso Carlos. Carlos, como que você enxerga do ponto de vista psicológico, né? O nosso entendimento, essa relação entre o sofrimento e o aprendizado profundo?
Então, Conrado, eu sempre acreditei na seguinte máxima, né? O sofrimento é um excelente professor. A gente não precisa sofrer para poder aprender, mas na maior parte do tempo, sofrendo a gente aprende, né? E ultimamente eu tenho me dado conta de que no nosso nível evolutivo quase não é possível aprender sem sofrer. Que bom que a gente tem um professor excelente, que é o sofrimento, né, que é a dor, que nos permite evoluir, né? Porque eu acredito sim, em algum momento a gente vai conseguir evoluir, aprender sem sofrer. Mas talvez a gente ainda esteja distante desse ponto, né? Então, pode parecer assim contraditório, né? Mas a gente deveria, na medida do possível, esforçar para bem dizer. É muito difícil falar isso, Conrado, mas para bem dizer o sofrimento, porque a partir do sofrimento a gente vai adquirir o conhecimento. E eu entendo perfeitamente se o que eu estou dizendo agora não fizer sentido para a maior parte das pessoas que está ouvindo, e algumas até dizerem, nossa, ele está falando uma grande bobagem, como assim é preciso sofrer? Talvez em algum momento a gente consiga entender isso, né? Eu próprio tenho bastante dificuldade nesse entendimento de que a gente deve bem dizer o sofrimento, bem dizer a dor, né? Então, fica para o amadurecimento, o entendimento de cada um de nós, raciocinar um pouquinho a respeito disso e tirar as próprias conclusões, né? Fácil não é não, Conrado. É, isso aí. Sabe, Silvia, eu me lembrei, enquanto o Carlos falava aqui, de uma colocação que eu devo ter ouvido em algum vídeo no YouTube da Monja Coen. E ela tem isso marcou muito quando eu ouvi. Ela diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você acha que nós vamos chegar a entender a importância da dor sem que a gente possa nos lamentarmos, nos retrairmos, ficarmos presos nesse ciclo sem aproveitar o aprendizado? Você acha que um dia isso será possível? Ainda falta um pouco, né? A gente ainda está vivendo um mundo de expiação e prova, mas a gente tem no nosso evangelho a questão do bem sofrer, né? Uhum. E a forma como a gente encara o sofrimento. E também as questões ligadas à nossa crença na reencarnação, Uhum. que um dia chegaremos a anjos, se Deus quiser, com a nossa perseverança chegaremos Ele lá. quer, ele quer. Ele quer, né? Agora basta a gente querer também. E o quanto a gente está disposto a sofrer com entendimento. Então, se a Emily estivesse aqui, ela ia falar sobre o acolhimento da sombra, sobre o autoconhecimento, sobre a gente entender o quanto a gente provoca o nosso próprio sofrimento, porque a gente sabe que a maioria daquilo que a gente sofre hoje é consequência da própria vida atual e não colocar a responsabilidade somente na vida anterior ou nas vidas anteriores. Nós repetimos exatamente aquilo que somos há muitas e muitas encarnações. Então, quem que é o denominador comum? Somos nós mesmos. Uhum. Com as nossas fixações mentais, com os nossos pensamentos de vingança, de raiva, de ciúme. Então, a gente vai provocando isso de uma maneira tão, né, nesse looping, a gente vive no looping, e a gente vive sofrendo porque a gente quer, de alguma maneira. Existe um sofrimento real, você tem um câncer, você tem a perda de um filho, né? Isso são sofrimentos que eu chamo assim de... A perda de um filho é como se fosse uma tragédia, vamos dizer assim, né? É uma coisa muito difícil de compreender, eu acho que durante a vida toda de um pai ou de uma mãe. Mas cabe aí a compreensão disso, né? Que é o que a gente vai ver aqui com o casal, né? Que vai acontecer com o casal. Uhum. É isso. E a Silvia colocou um ponto muito importante, que é um dos questionamentos que a gente vê com o Clarencio aqui, que é o ponto crucial. A Silvia falou das doenças, né? É um ponto crucial sobre a função do nosso corpo físico neste processo. Porque entender isso faz com que a gente tenha também um olhar diferente para as doenças, para as limitações
do nosso corpo físico. Clarencio explica que, no caso aqui de Júlio, nós acabamos de dizer que ele vai precisar passar pela experiência agora da intoxicação. Afinal de contas, ele tinha buscado o autoaniquilamento por 2 vezes, né? Clarencio explica que o corpo funcionará como um abafador da moléstia da alma. Quem está doente? O espírito do Júlio está adoecido porque ele entra em choque com as escolhas que fez. E esta necessidade de reajuste passa por uma moléstia, propiciando uma cura pouco a pouco. Eu queria convidar vocês para que a gente possa ouvir o comentário da doutora Marlene sobre os desequilíbrios que o espírito traz e como o corpo físico atua nesse processo. Vamos ouvi-la aqui. Acho que vai ser muito bom para nós quando pudermos fazer esse tipo de relação entre o que o perispírito traz de distonia e de desequilíbrio, né? E como ele influencia nos genes, como ele influencia na construção do novo corpo, porque, sem dúvida, isso vai aparecer e, às vezes, aparece muito cedo, na infância, né? Os desequilíbrios que o perispírito traz, né? Vejam que interessante, né? Nós, então, entendemos essa ideia do corpo físico como esse filtro protetor, o que torna uma visão fascinante, né? O corpo físico está ali agindo como uma ferramenta, como um instrumento de cura da nossa alma. Ainda que a gente não consiga compreender isso, porque a doença, o sofrimento, a doença, são difíceis de serem vivenciados. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas quando a gente olha para esse caso aqui específico, pela experiência que o Júlio vai passar, nós estamos entendendo o quanto isso vai ser libertador para a alma dele. Silvia, na medicina nós temos exemplos de situações onde uma limitação ou uma restrição acaba também funcionando como uma proteção, esse mecanismo de cura. Você consegue dar para a gente alguns exemplos disso? Com certeza, né? A gente pode falar, por exemplo, um genocida, um espírito que traz, né, essa questão do genocídio. Se ele viesse a reencarnar completamente com as suas, né, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade de física, emocional, ele voltaria talvez a ser um genocida. Então, muitas vezes ele pode reencarnar num corpo debilitado. Ele pode, muitas vezes, ter a formação de um corpo perfeito e, de repente, durante a gestação, ter alguma complicação, ter uma falta de oxigênio e ter uma paralisia infantil. Desculpe, uma paralisia cerebral. Então, por exemplo, lá no centro onde minha mãe é fundadora e diretora, nós temos vários exemplos de crianças com paralisia infantil, com macrocefalia, com microcefalia, e muitos se perguntariam, mas para quê? Para que teríamos esses espíritos ali reencarnados? Por que não fazemos o aborto, uma vez que a gente possa descobrir isso logo antes da gestação? Né? Para aliviar o sofrimento da criança, né, Silvia? Sim, para aliviar o sofrimento da criança, porque ele está naquele corpo preso, a gente tem ali espíritos há 20 anos, tem espíritos lá há 40 anos. Eu tenho uma que tem a minha idade, ela nasceu na mesma data que eu, ela tem 63, 62 anos. E aí a gente olha, são mais de 50 internados, né, que as famílias não têm condições de cuidar em casa, porque são famílias muito pobres. Se a gente olhar isso, né, com um olhar materialista, vamos fazer eutanásia. Para que manter esses espíritos vivos? Né? Hoje a gente está ouvindo também, me choca demais, pessoas que estão evoluindo, por exemplo, para Alzheimer. Então, antes delas perderem completamente a capacidade, elas estão fazendo eutanásia. Em países onde a gente sabe que a eutanásia é permitida. Então, isso está sendo difundido. Por quê? Eu não vou servir mais para nada.
E as pessoas esquecem, né, porque não consideram isso, que o espírito talvez esteja preso nessa situação para algum aprendizado, com certeza estará. E que as condições que levaram o indivíduo a essa doença, por exemplo, ao Alzheimer, foram cultivadas desde que ele era criança, através da fixação mental, como a gente já falou, através dos hábitos viciantes, dos pensamentos né, que poluem a mente das pessoas. Então, cada vez mais a gente sabe o quanto a gente interfere no gene. Eu tenho o gene do Alzheimer, mas eu não vou desenvolver o Alzheimer à medida que eu fizer uma profilaxia para esse tratamento. Então, isso daria aí uns 10 programas. Com certeza. E é tão interessante porque a gente começa a avançar para uma informação que a gente aprende aqui no capítulo, que é o propósito e o sentido da vida. Conforme nós avançamos nesse estudo, nós chegamos ao momento em que a equipe espiritual se reúne na escola de mães e quem chega lá, trazida pela Odila? A Zulmira. A Zulmira é trazida pela Odila e pela irmã Clara para encontrar Júlio. É muito emocionante quando ela o reconhece. Porque lembre-se que a Zulmira, ela tinha muita dificuldade de lidar com o filho do Amaro, da primeira esposa, e ela ficou naquele processo mental entre ter sido responsável pelo afogamento, porque não prestou, mas ela sabe que desejava que ele estivesse por perto, e ela então encontra ele e diz: devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Será meu filho, sim. Onde chegar-lo-ei, encontro ao peito. Ó Senhor, para. E aqui há uma reflexão que eu quero trazer também da doutora Marlene sobre os diferentes propósitos com os quais a gente chega à vida terrena, né? Vamos ouvi-la aqui. Você tem 2 propósitos, né? Um deles é você jogar fora essa dor que te atormenta o espírito. Essa culpa que a gente traz. É uma dor, a alma dói, né? A dor da alma. Então você quer reencarnar para se ver livre, para não ter mais isso. E a outra, quer dizer, desde que não existe assim uma culpa, todos nós acho que trazemos culpa, mas vamos supor que a culpa seja menor porcentagem, mas você tem aquele anseio de dizer, olha, vou sair melhor dessa daqui, vou ter um ideal, vou trabalhar por esse ideal. Então, são 2 coisas muito importantes na nossa vida. Carlos, olha como isso é importante, né? Essa diferença entre viver apenas para existir, e muitas vezes motivados por essa dor da alma, né? Versus também o que eu acho que as coisas podem se complementar, esse finalzinho que ela fala, que é a gente viver para trabalhar para um ideal maior. Na realidade, a gente pode se perguntar qual é o impacto que nós podemos imaginar de ter ou não ter esse sentido claro de propósito nas nossas vidas. Conrado, eu torço, eu fico assim, muito. Oxalá todos nós consigamos compreender o sentido da vida, na medida em que nós não somos o que somos, o que estamos, nós somos muito mais. Nós somos espíritos e não corpos de carne. Então, quando a gente muda essa perspectiva, quando a gente passa a enxergar de cima esse processo, o entendimento ele se torna muito maior. A dor dói, mas a gente, se tiver em algum momento aprendido, entendido que somos muito mais do que um corpo doente, aí a gente consegue talvez o bem sofrer, né? Eu não sei se eu consigo me explicar com o que eu estou dizendo, né? Se a gente mudar o paradigma, não é? Se a gente sair desse nível que a gente está aí, olhar de cima, a gente vai ganhar um entendimento muito maior, né? E, consequentemente, uma aceitação do processo pelo qual a gente está passando.
Olha que beleza, olha que bonito, olha que eficiente a possibilidade da gente ter um corpo de carne adoecido, para que esse adoecimento consiga purgar um pouco do adoecimento da nossa alma e, consequentemente, levar a gente a um processo de cura. É paradoxal, mas é muito importante esse entendimento. Gente, nós não somos um corpo de carne. Nós estamos numa vivência encarnada, né? Nós somos espíritos, nós somos alma, nós somos essência. E muitas vezes, até que a gente consiga atingir um estado de plenitude, a gente fala um estado de angelitude, a gente precisa passar por processos de aprendizado. E muitas vezes a gente recusa o aprendizado porque a gente não entende a função. E aí, quando a gente recusa o aprendizado, a gente acaba adoecendo. E aí, quando a gente adoece, a gente está adoecendo a nossa alma, o nosso perispírito, o nosso espírito, né? E essa doença precisa ser retirada, ela precisa ser curada. E o processo de reencarnação é um processo de possibilidade de cura, não é? Porque a partir dessa doença, a gente está livrando a nossa alma, a nossa essência desse mal que muitas vezes foi criado por nós mesmos. Eu peço desculpa se eu compliquei muito mais do que expliquei, mas talvez a gente precise ler e reler esses ensinamentos para que a gente consiga atingir um nível de entendimento. E aí, a dor vai continuar doendo, mas o sentido é outro, não é? É uma mudança de paradigma. Isso é que é, na minha concepção, importante da gente entender. Mas, Carlos, você não complicou e a gente encerra o capítulo e eu faço o convite para quem puder valer, porque nós encerramos exatamente com uma prece comovente do Clarencio. E por que é importante a gente dizer que essa prece encerra e ela é muito comovente? Porque apesar das nossas dores, apesar das nossas culpas, apesar das nossas dificuldades, nós vamos encontrar a espiritualidade nos sustentando para que a gente possa vencer nessa encarnação. E o Clarencio faz um pedido a Deus para que Júlio, em seu retorno, tente tudo nessa grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser os nossos guias, palavras do Clarencio, e que auxilie a Zumira nessa difícil tarefa de criar. Gente, nós já estamos vendo aqui que a Zumira e o Amaro iriam passar novamente por uma perda desse espírito. Olha que entrega que a Zumira tem que ter. E o André Luiz descreve a palavra do ministro Clarencio como uma palavra saturada de paternal amor. É lindo. Leiam, porque ela levou a todos a uma grande comoção. E hoje, no retorno, nós testemunhamos o nascimento como um processo de cura espiritual, o renascimento como um processo de cura e aprendizado espiritual. Aprendemos que o corpo físico é instrumento terapêutico que abafa as moléstias da alma e que cada vida tem um propósito específico. A Silvia falou lindamente dos casos que ela acompanha junto com a família. Cada vida tem um propósito específico que nós devemos buscar e que nós evoluímos através dessas múltiplas experiências, onde um aprendizado contínuo nos levará rumo a uma escala de consciência superior e angélica. Este capítulo encerra mais uma etapa do livro Entre a Terra e o Céu, nos convidando a refletir profundamente sobre o significado da nossa existência, sobre a necessidade do sofrimento que nos transforma, que nos modifica e, acima de tudo, do amor que nos redime. Eu agradeço muito a companhia, os ensinamentos da nossa querida Silvia e do nosso querido Carlos, e a você, querido ouvinte que nos assiste, pela companhia. O Diálogos Médicos volta na semana que vem. Que cada um de nós possa se esforçar para entender o sentido da nossa existência. Fiquem com Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Uma semana abençoada. Até o próximo programa.